Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito da prova de Química da segunda fase da Unicamp. Eu acabei de fazer um curso com os professores que elaboram as questões, que organizam a estrutura da prova de Química da Unicamp, e eles passaram muitas dicas a respeito de como analisar as questões, como atacar as questões, como utilizar os dados que tem nas questões, o que é importante, o que não é importante colocar como resposta, como elaborar uma boa resposta e ter um bom desempenho. Então vamos para análise da estrutura da prova e também para várias dicas para que você tenha uma nota bem legal e passe no curso que você quer. Cada prova será corrigida por 2 corretores independentes. Um não sabe a nota que o outro deu. Como funciona isso? Existe lá um monte de pacotes de provas. Um corretor vai lá, pega esse pacote, faz a correção do pacote, devolve o pacote. Num outro dia, um outro corretor vai pegar esse pacote e fazer a mesma correção. Porque eles não sabem o que foi feito em termos de correção pelo corretor anterior, porque não há contato ou anotação nas provas. Eles não podem encostar nas provas, não pode botar sinal, não pode colocar uma nota, não pode ter nada em referência ao que foi feito pelo corretor anterior. Essas notas elas não podem divergir em 2 pontos. A nota total de 0 a 4 não pode divergir em 2 pontos. Até um ponto, tudo bem. 2 pontos, essa prova vai para a banca corretora, que é responsável pela organização, para uma nova análise, e eles que vão fazer a nova correção e dar uma nota final para o aluno. A análise que foi feita anterior é descartada e essa banca vai dar a nota. Não é feita uma média com as 3 notas, vamos dizer assim. Você tem a nota final dada pela banca, ok? Então, só recapitulando, eu tenho 2 notas para cada questão de cada aluno, feita por corretores independentes, e essas notas não podem variar mais do que 2 pontos. 2 pontos para cima, essa nota vai, aliás, essa prova vai para a banca corretora, que aí vai decidir a nota do aluno. Pois bem, cuidados agora que você tem que ter na hora de resolver a prova. Primeiro, só é considerado o que tiver dentro do campo de respostas. O corretor não vai ficar procurando coisas ao redor da prova, na lateral, em cima, dentro do que está escrito ali, porque só é válido o que está dentro do retângulo. Então tome um cuidado para deixar tudo ali dentro. Se você fez um rascunho na parte de fora, vê se aquilo é importante, coloca para a parte de dentro. Outra coisa que foi comentada hoje, a organização da resolução, ela pode contar, principalmente no final do dia. O que acontece? Cada corretor corrige no mínimo 1.200 questões por dia. Então, de manhãzinha, o cara está bem disposto ali, tem uma paciência um pouco maior, ele até dá uma olhada naquela bagunça que às vezes o aluno fez e tenta descobrir se a resposta está correta, se teve alguma coerência com o que ele escreveu de uma forma desorganizada e a resposta que ele colocou. No final da tarde, amigo, aí a coisa muda. Por quê? Ele não vai estar com toda essa disposição como você também não estaria. Por isso, é bastante recomendado que você tenha uma organização bem legal na hora de colocar o resultado final dentro do retângulo. Outra dica comentada hoje, cuidado com valores que você às vezes aproxima para facilitar os cálculos, como por exemplo, no caso das provas de química, valores de massa atômica. Você não pode fazer uma aproximação muito grosseira, muito, vamos dizer, malandra às vezes. Por exemplo, a massa é 17,1, você vai lá e coloca 20 para os seus cálculos ficarem mais fáceis. Isso daí vai ser mal interpretado e eles vão descontar a sua nota ou ignorar a sua nota, porque isso foi um artifício às vezes utilizado para você ganhar tempo. Então, se você for fazer algum tipo de aproximação, tenha bom senso para não ficar uma coisa muito grosseira
e sua nota ser descontada ou desconsiderada. Como você não tem muitas questões com cálculos, às vezes até é interessante você não fazer aproximação nenhuma. Claro, bom senso. Lítio 6,99. Você pode usar 7 com tranquilidade. Agora, cuidado com outras aproximações com valores muito distantes do real. Bom, as questões com cálculo, você precisa apresentar um mínimo de etapas durante a resolução. Às vezes, o aluno é muito bom de matemática, ele olha uma expressão, monta na cabeça dele e coloca o resultado. Como que o corretor vai saber que você teve toda essa sequência de pensamento? É impossível. Portanto, se você estiver resolvendo uma equação, se você estiver montando uma regrinha de 3 ou substituindo valores num PV-NRT, por exemplo, coloque algumas etapas ali para mostrar para o examinador o que você fez para chegar no resultado. Não precisa colocar todas, ficar multiplicando os dois lados por -1, somando, escrevendo muita coisa. Ele precisa entender que você usou o raciocínio correto para chegar no valor, ou aquele valor caiu do céu, né? Aí sua nota fica 0, muitas vezes fica 0, vai ser desconsiderado. Então você precisa, nas questões que tem cálculos, mostrar um mínimo de etapas que você utilizou para chegar num determinado número. Bom, outra coisa, às vezes você tem dados lá no texto que não serão usados nas respostas. Não é porque tem 7, 8 dados a respeito de uma substância que você precisa usar todos esses dados na hora da resolução. Você vai usar alguns, outros podem estar lá simplesmente para situar a utilização daquela substância ou destacar alguma propriedade, mas não necessariamente ele vai ser usado na resposta. Bom, aqui, cuidado com a questão de unidades, uma outra coisa que foi discutida hoje. Eles não costumam exigir muito a questão das unidades. Acontece que você de repente vai ter lá um cálculo de KC, um cálculo de KP, e você tem unidades meio complexas. Na parte de cinética química, a constante de velocidade tem uma unidade meio estranha, então isso normalmente não é cobrado. Agora, eles fazem uma questão e de repente a imensa maioria está chegando no valor, o valor lá é 20 gramas, todo mundo está chegando em 20. A parte de cálculos foi considerada então muito fácil. Como que eu vou diferenciar a resposta dos alunos? Daí sim eles vão relevar a unidade sendo colocada ou não. Ou seja, se for algo simples, coloque a unidade, tá? Mas se for alguma coisa muito complexa, não há uma exigência de eu colocar essa unidade na hora de eu fazer a resposta. Bom, questão de estados físicos que a gente discute bastante em sala de aula também. Eles só vão ser necessários quando na própria pergunta isso daí está sendo cobrado. Ou de repente o item A é só uma equação. Se for só uma equação, é interessante você colocar ela um pouco mais completa, com um pouco mais de critério, usando os estados físicos. Por exemplo, se o examinador pedir uma equação termoquímica completa, se ela é uma equação termoquímica completa, tem que colocar reagentes, produtos, estado físico, fazer o balanceamento e ΔH discriminado no final. Não posso colocar calor no meio da reação. Tá? Então, isso daí é um exemplo de que ele pediu uma equação completa. Daí você coloca os estados físicos. Agora, se de repente você, para responder uma parte da questão, tem uma equação que você colocou para fazer lá um cálculo estequiométrico, nessa hora o estado físico pode não ser exigido. Vai fazer uma coisa mais simplificada porque o foco da questão é outro. Usar os dados indicados na questão para sua resolução. Se o examinador colocou uma figura e pediu para você se basear na figura para dar sua resposta, você não pode colocar a resposta simplesmente com algum conhecimento prévio que você tenha daquele material que foi pedido na questão.
De repente você lê um texto ou você tem alguma coisa decorada a respeito de processos, substâncias, e você quer usar ali na hora da resposta para justificar. Não pode. Se tiver escrito a partir dos dados da tabela 1, você precisa usar os dados da tabela 1. Se ele falar compare os valores do gráfico com a tabela X e veja se a amostra deve ser descartada ou não. Você não pode simplesmente tirar dados que você tem na sua memória e colocar na resposta. Você precisa utilizar os dados que ele pediu para você utilizar durante a pergunta. Pois bem, pessoal, essas são algumas dicas para você ter um bom desempenho na prova de Química da segunda fase da Unicamp. Um grande abraço e até a próxima.